Boa noite, pessoal. Dando continuidade, então, à ferramenta PMBOK, tá? Nós estamos encerrando já essas informações para que vocês possam, então, na prova, utilizar principalmente esse material que já está disponibilizado no ALVA e também as videoaulas para que vocês possam estudar para a prova, tá ok? Então, aqui a gente tem habilidades interpessoais que são salientadas no PMBOK, que uma delas é a comunicação. Como nós trabalhamos, a comunicação ela pode vir de várias maneiras, tá? O importante é a gente utilizar uma das ferramentas que ela não seja de uma forma impessoal, ou seja, uma ferramenta que ela seja segura e que também possa trazer garantias, tá? Por isso que muitas empresas elas utilizam como principal meio de comunicação interno o próprio e-mail da instituição, tá ok? Visto aí a segurança em alguns aspectos, confirmação de mensagem, confirmação de leitura, não que o WhatsApp, por exemplo, ele não tem essas características, tem, mas juridicamente o WhatsApp hoje ele é considerado como um meio ilegal, tá, de se obter uma prova, já o e-mail não. Tá bom? Então, quando a gente precisa de um processo jurídico, por exemplo, o WhatsApp, ele é uma prova que muitas vezes não pode ser considerada, tá? Ou eles pedem a informação que eu tenho lá de uma mensagem, um coisa de WhatsApp, mais alguma outra informação. Então, uma questão aí mais antiga, até mesmo de questões jurídicas, é a comunicação aí legalmente sendo reconhecida como e-mail ou recursos que a própria empresa tenha de bate-papo, tá? Com outro tipo de comunicação. Então, quando se trata de comunicação eficaz dentro da empresa, um dos principais elementos hoje que é salientado é o e-mail. Quando se trata de uma comunicação de marketing, aí sim fica a critério da empresa, com o próprio WhatsApp, com o meio de propagação da informação ou até mesmo aí as páginas sociais, qualquer espécie delas. Então, é uma das formas aí de eficaz de informação externa, quando se trata principalmente para a área de marketing, área de propaganda. Senso de liderança e motivação. O gestor ele tem que ter essas duas características. Então, qualquer um de nós, quando vai vender um produto, começar uma empresa, deve aparecer senso de liderança para estar à frente das decisões também, saber trabalhar em equipe e motivação independente aí das circunstâncias, como o cenário atual que nós temos, né? Como manter a motivação visto aí a questões de saúde, até mesmo aí muitas empresas estarem fechando por uma questão de não ter clientes. Então, a liderança e a motivação são dois critérios fundamentais hoje que um gestor ele deve apresentar. Outra característica é saber negociar. Esse negociar ele entra desde preço da mercadoria, como outros setores, que é justamente a questão da logística, como nós comentamos ontem, saber negociar preços de transporte, dependendo das regiões do país, negociação do valor da hora do meu funcionário, quando ele vai fazer um help desk, ou até mesmo aí quanto vai valer o meu sistema ou o meu produto, tá? Então, saber negociar dentro, claro, de uma porcentagem aí que é possível para o gestor, para o administrador. Gerenciamento de conflitos é justamente, por exemplo, citar umas outras situações visando um bom negócio, um bom comércio em meio a uma turbulência. É o caso agora. Se eu tenho empresas que não estão abrindo, se eu tenho empresas que não estão funcionando, como eu posso gerenciar esse conflito para que eu continue vendendo o meu produto, né? Ou caiu a demanda de vendas, de compras de mercadoria, ou manutenção do sistema, como alguns estavam fazendo da parte digital. Como eu vou então manter esse funcionamento constante da minha empresa, gerenciando todos esses conflitos, principalmente pessoais e financeiros, né? E conseguir receber ainda esses valores para que eu pague todas as minhas dívidas. Então, o gerenciamento de conflito, o não desespero, digamos assim, ele é muito importante na equipe de trabalho e nos gestores. Que, no caso aí, ela já desencadeia para uma resolução de problemas. Saber lidar com essas situações, né? Ter, vamos dizer assim, cabeça fria aí para saber lidar com qualquer tipo de, principalmente problemas financeiros, que é o trazendo hoje para os dias atuais, quando eu não consigo ter o retorno dos investimentos que eu já fiz, ou quando eu não consigo pagar os meus funcionários, qual seriam outras
possibilidades, outras iniciativas, né? Esses dias eu verifiquei no jornal que mostrou um salão de cabeleireiro em São Paulo muito grande, que para manter todos os funcionários, é uma estratégia que a gestora fez, para manter todos os funcionários, ela estava fazendo com que as pessoas pagassem serviços adiantados, né, de mão, pé, cabelo, com 30 a 40% de desconto, e agendasse para posterior a essa crise. Nessa crise aí que as pessoas não estão podendo sair de casa. Então, era uma forma que a gestora encontrou para que ela pudesse, com esse dinheiro que ela receberia antecipado pelo serviço, pudesse pagar os funcionários e não mandar ninguém embora. Então, foi uma resolução aí da própria gestora para que não viesse a desencadear em demissão ou até mesmo fechar o negócio. Então, essa é a necessidade, essas são habilidades que o PMBOK traz para que o gestor possa desenvolver em meio a qualquer transtorno. Tá? Na sequência aqui, nós temos os programas e gerenciamento de programas. Então, o que é um programa? Quando a gente verifica aqui, o que o PMBOK define como programa? O programa é o grupo de projetos relacionados gerenciados de modo coordenado. Então, eu vou ter vários projetos trabalhando ao mesmo tempo, tá? Nós, como desenvolvedores, vocês trabalhando com essa parte de gerenciamento de vários sistemas, vários produtos ou vários tipos de máquinas diferentes vão ter essa situação. Então, eu tenho vários projetos que estão em andamento ao mesmo tempo. Então, para obter aí benefícios e controle que não estariam disponíveis e se eles fossem gerenciados individualmente. Então, um exemplo aqui que eu coloquei para vocês. O programa de um novo modelo de carro pode ser subdividido em projetos para o design e atualização de cada componente. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, com painel, vou trabalhar a parte elétrica, vou trabalhar o motor, a parte de roda, o design e acabamento da parte sinuosa da lataria, tá? Então, eu tenho um carro sendo dividido em vários processos. Ou quando eu trago para a parte de desenvolvimento de sistema, eu tenho a parte de inicial, cadastros, que nós comentamos. Cadastro de fornecedor, cadastro de cliente, cadastro. Então, eu estou subdividindo o meu projeto, tá? Enquanto a fabricação continua na linha de montagem. Então, por exemplo, enquanto eu tenho analistas fazendo a parte de cadastro, eu tenho outros analistas fazendo a parte de análise de teste. Então, significa que no mesmo dia eu tenho várias etapas numa linha de produção de desenvolvimento de software, por exemplo, de desenvolvimento de TI, o desenvolvimento de produto, tá? Dentro aí considerando a linha de fabricação. Então, a importância aqui é que o gestor saiba lidar com os vários projetos que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Agora, vocês, cada um das equipes aí está fazendo um projeto apenas, né? Mas a empresa de vocês, ela não vai conseguir ter um retorno tão rápido com um único projeto. Então, nesse caso, tem-se a necessidade de fazer vários projetos. E isso o PMBOK traz como ciclo de vida do projeto, tá? Que é o desenvolvimento de vários. O que tem nesse desenvolvimento do ciclo de vida? O projeto, então, define as fases, conectam o início, meio e fim. Então, a gente tem, no caso, como eu falei para vocês, desde o cadastro dos funcionários, cadastros de clientes e fornecedores, o desenvolvimento aí das partes da comunicação entre essas fichas de cadastros, entre os meus clientes, entre a logística, entre o RH, até o ponto final, tá? Então, são vários ciclos de vida, do desenvolvimento, do meio e no fim. Ou tem o desenvolvimento do carro, que é a parte elétrica, a parte mecânica, lá na frente da produção eu já tenho a lataria sendo desenvolvida, até o produto final do carro sair da minha produção. Então, processo do meio, começo, meio e fim, tá? A transição de uma fase para outra do ciclo de vida geral envolve transferência técnica ou entrega. Então, a linha de produção, independente qual ela seja, desenvolvimento de um software, desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de uma máquina, ela precisa que todos os departamentos de desenvolvimento, no início, no meio e no fim, eles andem de uma forma contínua e igualitária, tá? Eu não posso ter uma peça que já foi desenvolvida, chegar no meio da produção, aquele pessoal responsável pela, vamos dizer, a parte da lataria,
está com atraso. Isso vai desencadear todo o processo do ciclo do início, meio, fim, e todo o ciclo do começo do meu produto, até a entrega dele para o meu cliente, um atraso muito grande. Então, aqui ele considera como envolve a transferência técnica de entrega. Entrega dentro do prazo determinado do ciclo desse projeto. Tá? Por isso é muito importante o gestor, os gestores, né, de cada área terem o tempo específico e manter as regras dentro da entrega da produção. Tá? As entregas de uma fase geralmente são revistas e aprovadas antes que o trabalho seja iniciado na próxima fase. Então, vamos dizer, eu tenho um modelo do carro X e eu só posso começar o Y quando todos os processos do desenvolvimento do X eles tiverem sido concluídos. A mesma coisa para um sistema. Eu só posso finalizar um sistema e começar um novo ou começar um novo ciclo quando os desenvolvedores forem encerrando o primeiro projeto, porque eu não posso ter um desenvolvedor fazendo dois tipos de cadastro aí diferentes para empresas diferentes. Se for para a mesma empresa, a mesma situação, por exemplo, a empresa X que pediu o sistema, ela vai ter todos os cadastros de funcionários, clientes e servidores num único dia. Vai ser a única pessoa responsável. Aqui eu tenho uma única pessoa detentora da informação da empresa X. Então, só vou passar a empresa Y quando ela terminar aquele processo do X. Tá? Então, por quê? Justamente porque cada empresa tem sua particularidade do cadastro, de fazer a comunicação entre os vários cadastros, fazer com que o cliente tenha acesso ao produto. Então, não posso deixar que o meu funcionário ele seja sobrecarregado em termos de trabalhar com várias informações diferentes, de cadastros, de compradores diferentes. Tá? Então, eu tenho que terminar um produto, terminar um sistema da empresa que me pediu para começar o trabalho da segunda empresa. Tá bom? Aqui, então, pessoal, nós finalizamos essas 3 slides dessa parte do PMBOK. Faltam mais aproximadamente aí 3 slides finais, tá? Que ainda a prova de vocês vão começar no dia 24, ok? Da semana que vem, na sexta-feira. Então, o que vai cair na prova é principalmente dessa questão do PMBOK, são os vídeos que vocês têm e as informações que eu passei para vocês no AVA, tá? Também tem o material do caderno que precisa ser consultado, tá bom? Na sequência, eu vou deixar o fórum hoje no Zoom para a gente tirar as eventuais dúvidas e entender as questões da prova. Abraços, até mais tarde.